em relação a ao benefício para a polícia, né, parece bastante eleitoreiro, né? O Bolsonaro pediu, o relator foi lá e atendeu essa demanda, né, de deixar separado esse orçamento para dar o aumento para os policiais. E parece eleitoreira porque, assim, a gente está em véspera de eleição, ano que vem, 2022, ele é uma mensagem para essa base dele, né? E daí a gente já entra um pouquinho nessa discussão sobre o cenário político para falar sobre o que esperar de Bolsonaro em 2022, né? Eu tenho falado com muita gente aqui, com muitos dos comentaristas que participam, sobre a possibilidade de radicalização de Bolsonaro em 2022. Ele tem adotado com muita força esse discurso anti-vacina, né? Agora com a autorização da Anvisa para vacinação das crianças, ele voltou com esse discurso fortíssimo anti-vacina, que ele joga, é claro, para esse público, para essa base que ele tem, que a gente viu, de acordo com as últimas pesquisas, giram ali em torno de 20% essa base dele, né? Você acredita que ele vai continuar trabalhando com essa base? Inclusive, com uma base pequena que ele tende a não aumentar com essa radicalização, mas manter pelo menos coesa essa base. Como você acredita que vai ser a atuação de Bolsonaro nesse próximo ano? Antes disso, um último comentário em relação ao orçamento, né, que eu acho importante considerar. Quer dizer, o executivo tem o poder, vamos dizer assim, de fazer o contingenciamento daquilo que foi definido que deve ser gasto naquele ano para tal atividade, para tal ministério, para tal área, né? Então, nós não estamos achando. Eu quero dizer que o fato de estar sendo eventualmente aprovado um orçamento que atenda mais às políticas sociais do que o previsto anteriormente é um bom sinal, né? Mas isso precisa ser monitorado passo a passo, com a pressão da sociedade, inclusive, né, para que esse orçamento se efetive, porque senão ele vai ficando contingenciado. E isso quer dizer que, por exemplo, as universidades, que no ano passado já tiveram grandes dificuldades por causa do contingenciamento, não recebam os recursos necessários, as federais, né? E isso em todas as áreas, na área de saúde, na área de educação e tudo mais. Então, o orçamento é a peça referência, ela nos dá as diretrizes de como vai ser dividido o dinheiro, mas é preciso seguir acompanhando para ver se esse dinheiro chega lá mesmo, né? Ele está carimbado, mas ele precisa chegar. Então, essa era a questão que eu queria colocar. Com relação à popularidade e à base do Bolsonaro, Thalita, eu fiquei observando as eleições no Chile, né? E é muito interessante você observar um candidato de extrema-direita, né, que há 4 meses atrás tinha 7% e termina com 40 e tantos por cento. Né? E lá também se fala em massivos envios de fake news pelas redes sociais, as mesmas técnicas que internacionalmente a extrema-direita tem adotado. Né? Então, eu acho de fato que o Bolsonaro continua tendo essa parcela do eleitorado. Ele vai ter instrumentos à mão, como o Auxílio Brasil, como eventualmente agora o aumento do Polícia Federal, como, enfim, quer dizer, outras medidas que ele possa vir a adotar com a caneta de presidente, né, que podem também favorecê-lo. Eu não acho que está tudo decidido, eu acho que está indicado. Né? As pesquisas mostram uma fotografia, não mostram o processo. E veja bem, aquele Cast, que era o candidato da extrema-direita no Chile, né, ele estava ruim e foi melhorando também. Né? Apesar de toda a enorme mobilização, e essa é outra coisa que a gente precisa lembrar, quer dizer, essas eleições que colocaram a esquerda no Chile, no governo, na presidência da República, começou com o movimento dos estudantes, como é que chamava? A Guerra dos Pinguins. Falava pinguim Sim. Porque era o menino e a menina que tinha o uniforme da escola que foi para a rua. Os secundaristas começaram isso. Depois houve uma adesão dos universitários. O Boric entra nisso. Ele surge como uma liderança estudantil em 2011. Não é? E depois nós temos aquela enorme mobilização para criar a Assembleia Constituinte Independente, que não vai ser tutelada pelo capital. É uma Assembleia que é paritária, homem e mulher,
né? E que tem a cidadania representada lá que nunca existiu antes na história do Chile. Então, o fato de você ter partidos que elegem é muito importante, mas é muito importante também ter a sustentação social. Mais uma lembrança: ninguém ouviu falar disso porque a imprensa não deu, né? Mas na Bolívia, recentemente, há uma semana atrás, né, houve uma mobilização de 1 milhão de pessoas para sustentar as políticas do governo progressista de esquerda da Bolívia, né? Um país que tem 12 milhões, não chega a ter 12 milhões de pessoas, de habitantes, né? E é essa mobilização que garante a permanência do governo e a possibilidade dele fazer suas políticas. Bom, dito isso, né, eu acho que o Bolsonaro continua tendo alguma capacidade de arregimentar a gente, principalmente pelos recursos que ele dispõe, né? Mas a questão das federações agora eu acho que coloca uma novidade que nós precisamos observar. E o Haddad mesmo, na fala dele, ele vai expressando essa preocupação. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças e entender que objetivos comuns, como acabar com a fome, como a defesa da democracia, está na boca de muitos partidos, não é só o PT. Ele não tem a virtude por excelência, ele precisa negociar e compor. Não é? Então, o que o Haddad fala agora é: nós não podemos impor a nossa candidatura a pessoas que têm a expectativa também, né, de ser candidatos. Ele está tentando, primeiro, né, dar um recado para uma ala do PT que não aceita negociações. Imagina deixar o governo de São Paulo na mão dos outros, né? Quer dizer, quando nós temos chance. Quer dizer, tudo é um jogo de xadrez que o Lula sabe fazer muito bem, né? Quer dizer, é um jogo de composições, é um jogo de forças, é um trabalho na diferença, né? Nós não podemos pensar, olha, essa federação que está sendo pensada pelo PT, no campo da esquerda, ela envolve o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, como possibilidades, né? O Solidariedade agora. Entra no radar o PV e a Rede, e nesse almoço na Rubaiá Figueira, lá, agora ontem ou anteontem, nós vimos representantes do MDB e do PSD também. Quer dizer, é muita gente, é muito diferente, são muito diferentes, mas se todos aqueles disserem assim: olha, nós somos contra o Bolsonaro, queremos tirar ele de lá e queremos restabelecer a democracia, eu acho que tem que estar juntos mesmo. E a vantagem das federações é que elas expressam um compromisso programático. Quer dizer, você não está fazendo uma aliança eleitoral, você está fazendo um compromisso em determinados pontos, né, que são compromissos válidos por 4 anos. Não pode sair desse compromisso se você assinar o documento, né? Então, é uma coisa interessante. Do outro lado também está se formando uma aliança, uma federação, mas vamos ver, porque essa federação da direita aparentemente exclui o Bolsonaro, né, e o seu partido. Então, Sim. estamos numa situação curiosa, né? Quer dizer, o Haddad está dando um sinal dizendo: vamos respeitar as diferenças, se não houver possibilidade de fazer negociações para o primeiro turno, vamos cultivar essas relações, cultivar a possibilidade da federação se tornar efetiva e forte, né, para que no segundo turno a gente tenha mais chances. Eu tive agora, por exemplo, né, conhecimento, e a gente acabou de fazer um programa sobre isso nos debates Le Monde Diplomatique Brasil, sobre como foi a união das esquerdas em Portugal. Não é? E lá, por exemplo, o PT de lá é o Partido Socialista, não é? E o Partido Socialista foi para o governo apoiado por 3 partidos de esquerda que não dividiram cargos no governo. Eles continuaram no parlamento. O único partido que ficou no governo foi o Partido Socialista Português, e as negociações eram ponto a ponto. Quanto nós vamos definir que vai ser o salário mínimo? Quanto nós vamos definir que vai para a infraestrutura e investimentos? E aí se faziam acordos pontuais, não era assim um casamento em que tudo tem que ser igual,
né? Nem o casamento tem que ser igual. Estou falando besteira. Mas o que está no horizonte para a gente é uma possibilidade de termos, de fato, eleições, né, com uma possibilidade grande do Lula se tornar presidente. Ainda que haja sinais que preocupem. Né? Esse general Azevedo, que foi agora Sim. virar diretor-geral, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, é uma preocupação. O que um general de 4 estrelas tem que estar fazendo lá? Não é? Ainda que ele tenha sido demitido pelo Bolsonaro, ainda que ele tenha sido assistente do Toffoli no Supremo, não é? O que um general está fazendo como diretor-geral do organismo que vai fiscalizar e implementar as eleições? Né? É uma pergunta muito difícil. Quer dizer, eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, muito complicado, né? Não só por causa da Omicron, que vai voltar, quer dizer, nós vamos ter de novo um cenário de pandemia que ninguém estava esperando de novo, nós estávamos querendo que acabasse agora a pandemia, né? Mas já existem sinais, né, de ameaças de morte, né, de ações de milicianos, de sabotagem, de redes sociais que fazem a circulação das mentiras. Então, eu não consigo desejar um bom ano novo para nós, porque vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano de luta e eu espero que a gente consiga, de fato, virar essa triste página da história e abrir um outro cenário de possibilidades, de esperança, de confraternização, de uma política inclusiva, de combater todas essas mazelas que nós estamos tendo. Não dá para ter 60 mil pessoas na rua em São Paulo. Nós temos que resolver essas questões. O que eu tenho dito, inclusive, para os comentaristas é que o primeiro que apontou isso foi o Fernando Brito aqui com a gente, que pelo menos esse ano a gente termina com uma esperança, com luz, né, para o próximo ano, diferente de 2020 que a gente terminava, ainda tem que esperar 2 anos de governo Bolsonaro, né? Então esse ano a gente vamos ter um ano difícil pela frente, mas há ali uma luz no final do túnel para a gente mudar de fato esse triste capítulo da nossa história. E isso nos dá essa força, inclusive, para continuar na resistência ano que vem. Inclusive, eu conto com você ano que vem aqui com a gente. Silvio, quero agradecer demais por essa participação, essa parceria durante 2021. E, claro, quero muito que isso se repita em 2022, porque a gente vai estar aqui nessa trincheira juntos, viu? Muito obrigada. Antes de eu me despedir, inclusive, estou esquecendo de chamar às 9h30 agora da noite o Le Monde Diplomatique Brasil. Pessoal, acompanhem pela TVT. Le Monde Diplomatique Brasil. O apoio do governo ao desmatamento na Amazônia. O Silvio mediando essa conversa, então, sobre o apoio do governo ao desmatamento na Amazônia. Silvio, bom fim de ano para você. Mais uma vez, obrigada por esse ano e a gente volta em 2022. Muito obrigado. Eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu encaro isso como parte de uma militância, vamos chamar assim, não é? Quer dizer, de informar, de analisar, de trazer um outro olhar, se possível, né, para essas questões que, em geral, a grande imprensa não trata dessa forma. Então, para mim também é um grande prazer estar aqui. Vai ser um prazer continuar com vocês no ano que vem.